Ai meu Deus, Bolsonaro é o presidente do Brasil no meio dessa crise toda por conta do flango frito. Não merecemos isso, merecemos Alberto Fernandes, porque isso sim é ter um presidente. Que inveja, oh inveja. Janeiro de 2022, a única saída é o aeroporto, porque jovens profissionais abandonaram em massa a Argentina. Mas por que se a Zélia Duncan quase fez música falando que isso é que é ter um presidente? Será que é porque a inflação está acima de 50%? Não sei, mas inflação por inflação, os Estados Unidos, do seu bidê, cara bacana, gente como a gente, que começa a falar um negócio e do nada esquece. Ou então ele simplesmente não percebe que o microfone tá ligado e chama o jornalista de filho de uma senhora que não é uma boa pessoa. Quem nunca? Mas enfim, a inflação no epicentro da economia está em 7%. E olha, eles são absurdamente mais desenvolvidos que a gente em questão de liberdade econômica, mas tá lá, 7%. Segundo essa matéria aqui da Exame de 26 de janeiro, a inflação em terras tupiniquenses é de 10%. Europa também não se salvou dessa, tá amargando a pior inflação dos últimos 25 anos. Porém, apesar de vermos essa alta mundial em plena pandemia, enquanto Estados Unidos e Europa culpam o flango frito por essa desordem econômica, aqui no Brasil a oposição tenta culpar o presidente. Olha essa matéria da Veja. Por que a inflação no Brasil é diferente da que afeta os Estados Unidos e a Europa? Porque, sei lá, a nossa inflação aqui é diferente. O clima é tropical, não vai ter carnaval, tá chovendo muito, o programa da Fátima Bernardes acabou. Eu fico muito triste com uma coisa dessas. Então, assim, apesar do mundo tá passando o mesmo perrengue pelo mesmo motivo, com a gente é diferente. Obviamente somos especiais. Deve ser isso. Mas enquanto os antes seguem gritando que o barco tá afundando, até porque eles precisam disso para voltar ao poder, o governo teve o menor déficit primário dos últimos 7 anos, em pleno flango frito. Muitos poderiam dizer que isso se chama gestão, responsabilidade de contrato público, mas eles vão preferir dizer que foi sorte. Mas você sabe onde mais o Brasil deu sorte? Na criação de 2,7 milhões de vagas de empregos formais, em pleno flango frito. E só a título de comparação, porque eu não sei se você acha 2,7 milhões um número bom, em 2015 o país encerrava 1,54 milhão de vagas formais na pior taxa dos últimos 24 anos. Em 2014, ano de Copa, uhul! Toma dinheiro, reforma estádica, hospital não se faz Copa! O Brasil criou 420 mil vagas de empregos formais. Só reprisando pra pisar em cima mesmo. 2014, criação de 420 mil vagas de empregos formais. Presidente Dilma, do PT, que o Lula tá tentando esconder, mas a gente tá vendo. 2021, flango frito, a pior crise mundial das últimas décadas, e o governo Bolsonaro criou 2,7 milhões de novas vagas, 5 vezes mais do que o efeito Dilma sem pandemia. Não tá difícil escolher essa, né, galera? Gente, rapidão aqui, eu postei hoje um trecho de um vídeo exclusivo para os assinantes nas minhas redes sociais e muita gente não entendeu porque achou que o vídeo estava incompleto. Então, tem muita coisa que eu não posso falar por aqui por motivos de estarmos numa democracia plena e maravilhosa, mas vai que do nada meu canal cai por alguma opinião errada que eu tive. Nem sempre a gente sabe o que a gente pode achar, porque tem muitas pessoas convencendo grande parte da população que você acha, mas você acha errado, então para de achar as coisas. Portanto, meu site acaba sendo um refúgio onde eu prezo pela liberdade de expressão irrestrita e respeito ao meu achismo. Claro, sempre deixando claro e evidente que tudo não passa de uma opinião, a minha opinião. Portanto, se você quiser acesso a esse conteúdo exclusivo, assina lá o meu site www.teatualizei.app por 10 bonuros e o link vai estar fixado aqui nos comentários. E desde já eu agradeço a todos por estarem comigo de novo nesses tempos tão sombrios. Bom, eu queria muito contar para vocês vários detalhes sobre tudo que rolou na abertura dos trabalhos do STF. O ministro Fux, topete inabalável, falou umas coisas que me deram tanta, mas tanta esperança. Tipo isso aqui, olha que fala mais bonita, no melhor estilo. É esse o Brasil que eu quero para minha vida! Vivemos um Brasil democrático. Vivemos um Estado de direito, no qual podemos expressar nossas divergências livremente, sem medo de censuras ou retaliações. Vivemos um Estado de direito no qual podemos expressar nossas divergências livremente, sem medos de censuras
Ou retaliações. Se eu não estivesse vivendo literalmente na pele que, se a sua opinião não for a opinião permitida, você sim será retaliado sem ter a quem recorrer, eu poderia super botar fé nessas falas. Mas como eu aparentemente não possuo o privilégio do Estado Democrático de Direito, visto que eu fui punida há mais de 6 meses e ninguém me fala o porquê, eu não sou louca de vir aqui comentar as falas do Barroso, que é um cara mega iluminado, ó senhor Barroso, sobre aquele assunto que não pode ser mencionado. Eu também não sou louca de falar que se você der um Google e procurar o projeto de lei no site da Câmara, pode ser que você encontre coisas que não batem com o que foi dito. Sabe? Mas isso tudo é uma grande hipótese, porque como eu disse pra vocês, eu não sou louca de insinuar absolutamente nada num momento tão democrático dessas terras tupiniquenses. Mas se o Fux falou, tá falado. Mais uma coisa que me chamou a atenção foi a fala de seu Aras, o próprio PGR. Escuta. O Brasil é pleno de vida, de sotaques, de cores, de diversidades, de encontros e desencontros. E a ordem que leva ao desenvolvimento não consiste na asfixia da pluralidade por obra e autoritarismo de qualquer natureza ou origem, e sim da integração, do diálogo permanente entre todas as forças da sociedade, para que construamos o consenso social indispensável a uma verdadeira democracia substancial. É através da palavra que manifestamos o nosso repúdio e a nossa aceitação do bem e do mal, do justo e do injusto. A palavra, o discurso, a possibilidade livre do diálogo franco e respeitoso. Tudo isso está no centro da vida política democrática desde o seu alvorecer. Tolhendo-se, limitando-se a expressão da palavra, só sobra à comunidade política, não simplesmente porque se molesta um direito constitucional, mas porque se nega um predicado essencial da pessoa humana e que lhe é inerente. Livres a consciência e a palavra de cada cidadão. E o verdadeiro bem da livre manifestação do pensamento só frutifica na boa terra da tolerância, única em que além das bocas os ouvidos estão abertos. Como afirmado por Guido Calogero, a verdadeira democracia não é o país dos oradores, é o país dos escutadores. É preciso, sobretudo em ano que se renovará o solene ritual do voto, manter abertos os espaços de comunicação política e de uso da palavra, instrumento de manifestação daquilo que toda pessoa pensa, sobre o que lhe parece útil ou nocivo, justo ou injusto. E ressalte, meio pelo qual sustenta sua própria ideologia e dá a conhecer as suas preferências eleitorais, inclusive a busca de adesões. Eis um enorme desafio, garantir a palavra livre e educar os nossos ouvidos às diferenças de opinião. O caminho iliberal e não democrático, oposto ao da Constituição da República, seria o da restrição e negação de direitos fundamentais por conta do teor alegadamente nocivo das ideias expostas por quem, em consequência do que diz, eventualmente sofra a captis de minúsculo. Aras disse que se a gente impedir as pessoas de se expressarem, sobrará apenas políticos falando, o que se, e eu disse se, nós fôssemos pessoas vibe chapéu de alumínio, faria todo sentido, né? Mas é óbvio que não é esse o caso, né? Ver se os nossos políticos iam achar ruim da gente falando deles em ano eleitoral. Claro que não. Mas fato curioso é que a revista Oia fez uma matéria a respeito da fala de seu Aras. Dá uma olhada. A indireta de Augusto Aras a Alexandre de Moraes no STF. Na sessão de abertura do ano judiciário, o Procurador-Geral da República defendeu a garantia da palavra livre ante a restrição e de direitos fundamentais. Um exemplo de direito fundamental seria ter acesso ao inquérito na qual você é acusado para saber do que te acusam. Não sei, manjo muito pouco de direito. Mas por que a Veja achou que o PGR falar que a palavra tem que ser livre, que não se pode pôr restrições a direitos fundamentais, foi uma indireta pro meu amigo pra vida toda? Bate aqui, seu Xande. Será que a Veja acha que isso não está sendo respeitado? Na boa, eu não entendi. Bom, mas falando sobre isso, caímos diretamente, de forma bem apropriada, nessa matéria que eu juro pra vocês, quando eu li, eu achei que era aquelas manchetes pegadinha, tipo quando você clica pra ler a matéria aparece um... Te enganei, trouxa, né? Nada disso. A quem interessa a liberdade de expressão irrestrita? Quando uma opinião coloca em risco outros direitos, é evidente que ela deve ser tolhida. Então agora nós temos um jornalista dizendo que a liberdade de expressão não é irrestrita.
Temos políticos e altas cortes dizendo o mesmo. Em breve, temo eu, o termo liberdade de expressão vai ser substituído por direito de expressão. E para você poder adquiri-lo, você vai ter que se qualificar. Mas voltando aqui sobre o andamento do inquérito, o que eu acho que eu posso falar? Por favor, Deus, isso aqui é notícia pública, não vai me dar problema não, né? Sem dar medo de usar esse instrumento inconstitucional. Palavras. É que a PF aparentemente não se importou com a ausência do presidente no depoimento e finalizou mesmo assim. Conclusão: presidente Bolsonaro, deputado federal Felipe Barros e o auxiliar do presidente cometeram crimes. Inquérito finalizado, agora segue para o PGR, que pode ou não receber essa denúncia. Alexandre de Moraes, amigo, deu 15 dias para o seu Ara se manifestar a respeito. Mas já que eu não posso falar, vamos usar quem pode. Que tal Dona Bela Megali, que é da velha empoderada mídia? Em matéria do Globo, Bela Megali fez uma matéria interessante que dizia o seguinte: Bolsonaro se diz perseguido por delegada da Polícia Federal e manda recado a ministro da Suprema Corte. Aí dentro da matéria, ela relata que chegaram reclamações sobre Dona Denise a delegada, nos ouvidos dos nossos digníssimos ministros, porque além dela estar à frente das apurações sobre o suposto vazamento de documentos sigilosos, esse que o presida não foi depor, ela também tá tocando o inquérito das fake news, das milícias digitais e de uma outra live do Bolsonaro. Tipo, tá tudo com ela. Dona Megali, provavelmente consultando o oráculo ou suas fontes, não sei, concluiu a matéria dizendo o seguinte: abre aspas. No STF, a avaliação é que o PGR Augusto Aras não dará andamento no caso, mesmo com a indicação da Polícia Federal de que o presidente cometeu um ilícito. Fecha aspas. E você, tá achando o quê? Já sabe, conta aqui nos comentários. Bom, mas já que a gente não pode falar de coisas super sérias e de interesse geral da população, e já que falamos de Dona Megali, bora continuar a fazer fofoca? Na verdade, nem fazer fofoca, vamos aqui comentar a fofoca e bancar o inspetor bugiganga. Paula Marisa trouxe no Twitter esse questionamento. A conversa entre Paulo Guedes e Moro sobre o culpado por impulsionar Lula 2022. Aí, Dona Bela Megali conta que Paulo Guedes, totalmente on fire, sem meias palavras, mandou a real, que o rompimento do ex-juiz com o Bolsonaro foi o que deu gás à candidatura do Nine. Aí, Sérgio Moro respondeu com a testosterona de uma abelha, que, na verdade, Bolsonaro é o responsável pelo ressurgimento do Nine. A gente até poderia gerar essa discussão, que obviamente acabaria com a derrota do argumento do seu morno. Porque parece que só ele não quer ver a diarreia que ele fez, sabe-se lá por quê, já que a cada dia que passa a biografia dele sobe no pé de banana. Mas a questão é o ponto levantado pela Paula. Se a conversa foi entre o Moro e o Guedes, só há duas possibilidades sobre a fonte de Dona Bela Megali. Ou é o Guedes, ou é o Moro. Em quem vocês apostam? Bom, para tentar responder essa pergunta, eu dei um Google nas seguintes palavras: Bela Megali, Moro. O resultado foi esse aí. Trocentas matérias sobre o Moro, contando tudo que ele faz e quer fazer. É quase a agenda do Moro, por Bela Megali. Então assim, não sei, eu ainda tenho dúvidas. Eu não sei quem pode estar nutrindo Dona Bela Megali de informações. Acho que vai ser um dos grandes mistérios da humanidade jamais respondidos. E só porque a gente falou do Moro, a internet me lembrou um negócio sensacional que eu acho que você pode ter esquecido. Todo mundo que tem saco acompanha Sérgio Moro gritando aos quatro ventos que nunca teve esse negócio de se projetar ministro do Supremo, que ele estava lá no governo para poder frear o Bolsonaro e suas loucuras e fazer a coisa certa sempre, né? Todo mundo aqui concorda com a minha opinião que o antagonista é o site de campanha do Moro? A sensação que eu tenho é que quando o Moro vai tomar banho, eles ficam lá ensaboando ele, depois pega a toalha, enxuga bracinho, enxuga bumbum. Posso estar errado na minha impressão? Posso, mas será? Enfim, 31 de maio de 2019, o antagonista deu a seguinte matéria: Moro é o segundo. O plano de Sérgio Moro nunca foi ser indicado para a primeira vaga no STF. Ele prefere a segunda, a fim de concluir seu trabalho no Ministério da Justiça. Peraí, o plano de Moro? Plano? Eu dei um Google porque vai que eu não sei o que plano nesse contexto significa. O resultado de plano foi otimizar o alcance de um determinado objetivo, organização e estruturação de um determinado objetivo.
E se, e eu disse de novo, se seu Moro em algum momento, sei lá, quando abandonou as pautas do governo, tivesse percebido que não seria indicado e que o seu plano, segundo o antagonista, não daria certo. Ele poderia ter ficado frustrado, chateado, porque afinal de contas ele largou uma carreira como juiz para ser ministro. Então, uma mágoa poderia ter sido instalada. E gente magoada faz cada coisa, gente. Gente magoada pode acabar com a própria biografia movida pelo ranço. Mas é claro que isso é apenas uma teoria doida, eu nem sei de onde que eu tiro esse tipo de coisa. Seria interessante falar de coisas sérias, mas aparentemente estamos no tempo da futilidade. E eu posso dizer pra você que, mais uma vez, o não inocentado pela justiça, o seu Lula, estava dando uma entrevista dizendo que vai sim regular a internet e a mídia, porque as pessoas precisam aprender a ter limites. Por que você não tem limite, meu filho? E já que você não se toca e faz por livre e espontânea vontade, a gente vai te obrigar. E assim segue a nossa democracia. Linda, plena. Oi, Nárnia. Oi. Mas quem é que tá ligando pra censura? Quem se importa com isso? Vamos falar que o Bolsonaro comeu frango com farofa com a mão e fez a maior bagunça. Obviamente isso é muito mais importante. Poderíamos estar falando que o rombo nas contas do governo em 2021 ficará abaixo de 40 bilhões no melhor resultado desde 2014? Poderia, mas é preferível ouvir o seu Celso Amorim dizer que entrar nossa ideia não vai trazer grandes benefícios pro Brasil. Recalcado. Ai. Eu lembro de, em 2020, esse mesmo Celso Amorim dizer que o Brasil era visto como um pária internacional. Porém, a realidade é, Brasil e Estados Unidos nunca fizeram tantos negócios. O que está por trás do recorde? Eu sempre disse pra vocês que desejar uma coisa é diferente da realidade dos fatos. Moro é recebido assim no aeroporto. Uma multidão de espaço aberto porque ali o distanciamento social é de 1 quilômetro. Só uns 30 negacionistas se arriscaram. Lula sequer sai para eventos públicos. O líder das pesquisas se recusa a enfrentar o povo. E o pária internacional é recebido assim onde quer que ele vá. Não acredite no que você vê, acredite no que falam pra você. Você vê certo, mas interpreta errado. 2 mais 2 sempre vai ser igual a 4. E pra finalizar, eu não poderia deixar de falar do buraco do Dória. Todo mundo viu o que aconteceu. Dória fez a transposição do Rio Tietê. Sobre isso, vamos deixar a fofoca organizada. O governo de São Paulo não usou verba para evitar enchentes. Bom, se não usou e essa grana era destinada para esse fim, esse dinheiro tá guardado em algum lugar, certo? Dória pede 471 milhões ao governo federal para socorro às vítimas de São Paulo. Ué, mas cadê o dinheiro? O governo Bolsonaro nega verba a Dória, mas diz que ajudará as cidades atingidas por chuva. A lógica aqui foi clara. Você tinha o dinheiro e não usou por quê? E onde que tá esse dinheiro? E agora você tá me pedindo mais dinheiros? Não vai rolar. Então, em vez do Bolsonaro dar a grana pro governador, ele vai dar o dinheiro diretamente às cidades atingidas. Aí, acredito eu, ele vai garantir que o recurso será devidamente utilizado para o fim que foi solicitado. E para encerrar, eu só lembro dessas matérias aqui. De olho no Planalto 2022, Dória dobra gasto com publicidade. Dória multiplica repasse de verba política, precariza transparência e gasta 1 bilhão até com deputados federais. E finaliza com um print do Instagram do Morno dando palestra na Lide. De quem é a Lide? De quem é a Lide? Fala! De quem é a Lide? Mas, como eu disse, o tempo é de futilidades. Por isso, não me surpreende ver a mídia e a oposição descabelados por termos um militar na presidência. Mas parece que ninguém se importa de termos um condenado num pleito eleitoral. Você não, Moro. Você não conta porque a terceira via não existe. Espero que alguém que goste de você te diga isso a tempo. E por hoje isso é tudo, galera. Muitos questionamentos e eu quero saber de todas as respostas. Então, vocês já sabem. Esses comentários são o nosso bate-papo. Usem sem moderação. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui! Será que Tarcísio vai topar aparecer pra poder tapar o buraco do Dória?